Diz assim a palavra de Deus, promessa de restauração. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas. Tornarei a levantar as suas ruínas. E edificarei como nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom. E todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que se lavra, olha só sobre a colheita. Eis que lavra alcançará o que cega. O que pisa as uvas, que lança sua semente. E os montes destilarão os moços, e todos os outeiros se derreterão. Trarei os cativeiros, meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, beberão o seu vinho, e farão pomares, e comerão os seus frutos. Olha só, ao 15. E plantá-lo-ei na sua terra, e não serão mais arrancados na sua terra. E lhes dei, diz o teu Deus. Glória a Deus. Aqui é uma palavra de Deus carregada, uma promessa de restauração, né? Um decreto profético de mudança, onde Deus usa o profeta Amós, dizendo que vai restaurar, edificar, levantar o tabernáculo de Davi, que está caída, que está prostrada. Interessante que esse decreto profético, né, carregado de um sentimento de saudade do próprio Deus, que vai resgatar o tabernáculo de Davi. Todos nós sabemos, meus amados, que na Bíblia houve várias edificações de tabernáculo. Tem o tabernáculo de Moisés, tem o tabernáculo de Davi. Depois vemos o templo de Salomão sendo erguido para habitar a presença de Deus. Depois do templo de Salomão, vemos, né, no período do governador Zorobabel, que edifica um altar, edifica ali um tabernáculo para o Senhor. Depois, por último, vemos o rei Herodes edificando ali um templo para o povo adorar. E de todos os tabernáculos que foram erguidos, que foram levantados, tem um que se destaca. Tem um que torna preferido de Deus, o predileto, que é o tabernáculo de Davi. Eu quero aqui mostrar para os irmãos nessa mensagem, que quando Deus restaura o seu tabernáculo, que a Bíblia diz, ao restaurar o teu tabernáculo, olha só, vocês possuirão o restante da terra, colherão, fala de colheita. Quando esse tabernáculo, que eu sou em você, for edificado, ser erguido, você viverá o tempo de colheita. Amém? Quem quer ver o tempo de colheita aqui? Se você quer ver o tempo de colheita, você precisa entender a importância de você edificar esse tabernáculo que está em ruínas, que precisa ser erguida. E aqui o profeta Ageu libera a palavra profética, que quando ele restaurar o tabernáculo de Davi, vocês virão um novo tempo de colheita. Vocês tornarão forte outra vez. Porque Deus diz, vocês possuirão a terra de Edom, dos seus inimigos. E em outras passagens, assim, os montes destilarão os moços, e vocês colherão. Tudo isso é fruto quando você decide edificar o teu tabernáculo. O interessante, meus amados, que o tabernáculo era nada mais do que a habitação da presença de Deus. Interessante que o tabernáculo tinha 3 visões. Tinha um pátio, onde fazia o sacrifício. Tinha também um lugar santo, onde só o sacerdote entrava. E um lugar santíssimo, o santo dos santos, que era o sumo sacerdote que entrava nesse lugar, onde ficava a arca da aliança. E o mais interessante, para compreender sobre essa questão, dessa promessa de restauração, que virá tempo de edificar, restaurar o tabernáculo de Davi, é preciso entender o porquê disso. Porque Deus decide restaurar o tabernáculo de Davi, não o tabernáculo de Moisés. Porque Deus não dá referência ao templo de Salomão, que era luxuoso, que tinha prata, bronze e ouro. Mas Deus prefere não, eu quero edificar o de Davi. De Davi que eu quero edificar. Para isso, para poder compreender o porquê Deus escolhe o tabernáculo de Davi, é preciso entender lá no contexto. Conhecer o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Deus escolhe um lugar para habitar, que é o Jardim do Éden. Um lugar perfeito, um lugar puro, onde Deus tinha uma eterna conexão com o homem, o diálogo, o relacionamento.
Em Gênesis diz que Deus descia na viração do dia para falar com o homem. Tenta imaginar, meus amados, você e Deus falando face a face. Isso era a vida de Adão. Porém, então sabemos que Adão peca. O homem peca. E houve essa separação, essa conexão desconectada. O relacionamento íntimo e profundo é quebrada. Ou seja, o lugar que Deus escolheu para habitar tornou impura por causa do pecado. O interessante é que, quando você lê em Êxodo 12, Êxodo 13 e também Êxodo 19, mostra que Deus pediu para Moisés, no Monte Sinai, construir um tabernáculo. Ele disse para Moisés: Moisés, eu não quero apenas libertar o povo da cura, da restauração, dar para eles o mantimento. Eu quero habitar no meio deles. Eu quero me relacionar novamente com Ele. Eu quero habitar no meio de vocês. Então, Moisés, construa o tabernáculo para mim morar. Para que o povo pudesse adorar a mim. E não só adorar, eu poder conversar com eles. Interessante, meus amados, que Moisés recebe uma planta, um modelo detalhado, minuciosamente detalhada, como deveria ser esse tabernáculo. Interessante que a Bíblia mostra que Moisés morre, e quem substitui? Josué. Interessante que quando conquista o território de Canaã, Deus diz para Josué: Josué, eu quero uma região em Siló, vai ficar meu tabernáculo, e lá o povo irá uma vez por ano adorar o meu nome, e fazer seus sacrifícios. Interessante que essa Arca da Aliança ficou lá por mais de 300 anos. Todo o período dos juízes, a Arca da Aliança ficou lá em Siló. E todo ano em ano o povo ia adorar. O interessante é que no período desse tempo, desses 300 anos, as coisas começaram a mudar. A Arca da Aliança começou a perder o seu verdadeiro significado, que era relacionamento. Começou, meus amados, a transformar em um amuleto. Algo místico de sorte. Então, quando tinha uma guerra, pega a Arca da Aliança. Pô, um problema? Arca da Aliança. Ou seja, mudou o padrão, mudou a essência, que era o propósito de adoração, que era o propósito de relacionamento. E nessas guerras, diz a palavra de Deus, que Israel perde. Além de perder, diz o texto que os filisteus roubam a Arca da Aliança e levam para uma cidade chamada Asdote. E lá em Asdote coloca no templo Dagon. Mas a Bíblia diz que Deus castigou ele com pragas, tumores. E os próprios filisteus ficaram desesperados. Percebeu que o motivo era a Arca da Aliança. E pediram para mandar embora essa Arca da Aliança. Construíram uma carroça. E nessa carroça colocaram bois novos. E colocaram para sair. E de maneira milagrosa e sobrenatural, aqueles bois foram direto para Israel, sem ninguém conduzi-la. Eles perceberam que realmente era Deus. Não é possível. Eles não desviaram. Foram em direção a Israel, aqueles bois. E a Bíblia diz que aqueles bois chegaram, aquela carroça chegou em Bet-Semen. O povo se alegrou, se festejou. Uma grande festa, quando viram a Arca da Aliança indo em direção a eles. Porém, a Bíblia diz que alguns homens curiosos, tiraram a tampa da Arca da Aliança para olhar o que estava dentro, por curiosidade. E a Bíblia diz que morreram muitas pessoas. Alguns dizem 50 mil pessoas. Muitas pessoas morreram. E pelo desespero, as pessoas deixam a casa de Abinadab. Ele é um sacerdote, deixa lá. E a Bíblia diz que a Arca da Aliança ficou por 20 anos na casa de Abinadab. E não aconteceu nada. Nada de extraordinário na vida dele. Ninguém foi curado. Ninguém foi restaurado. Foi apenas uma caixa colocada na casa, no cômodo, e nada acontecia. Interessante, meus amados, que a Bíblia diz que Saul torna rei de Israel. E Saul não se preocupou em trazer a Arca da Aliança. Preocupou apenas em governar. Mas Davi, aquele que quer entrar na mensagem agora. Davi, a primeira coisa que ele decidiu no seu ato do seu governo foi, primeiro, unificar as tribos de Israel. Benjamim e outras tribos estavam em divisão. Quase as tribos de Benjamim foi extinta. Os próprios irmãos brigaram entre si. Quase as tribos de Benjamim foi extinta por causa de brigas. O que ele fez? Eu vou unificar as tribos de Israel para depois
trazer a Arca da Aliança. E aqui, meus amados, eu aprendi a primeira lição que ele fez. Foi primeiro arrumar a sua casa. Foi primeiro arrumar a sua nação, para depois preocupar com a presença de Deus. Se você quer a presença de Deus na sua vida, se você quer que a presença venha manifestar na tua vida, primeiro, organize a sua casa. Organize a sua vida. E foi isso que Davi quis. Eu não quero trazer a presença de Deus se as tribos que são nossos irmãos estarem desunidos. Então vou unir primeiro, depois eu vou buscar a arca. E muitas vezes, meus amados, a operação de milagres, de trazer vidas, de trazer restauração, não acontece porque há divisão. Faz do seu jeito, eu faço do meu jeito. Você quer fazer do seu jeito? Então faça. Eu faço do meu jeito. Ou seja, por causa dessa divisão, o mover do Espírito Santo de Deus não se move. E Deus quer falar com você hoje. Traga a unidade. E pode ter certeza que Deus virá o tempo de colheita. E a Bíblia diz, meus amados, que Davi, o rei Davi, resolve buscar a Arca da Aliança. Depois de restaurar, unificar as tribos de Israel. Ele reúne o povo para ir. 30 mil homens buscar a Arca da Aliança. Com grande festa, tamborim, danças, alegre, festejando. Porém, foi buscar de maneira errada. Ele foi imitar os filisteus. Construiu uma carroça nova. Colocou o boi, colocou a carroça, colocou ali a Arca da Aliança em cima da carroça. E no meio do caminho, a Bíblia diz que a carroça tropeça, quase vira. E um dos homens, chamado Uzá, segura a Arca da Aliança. E na hora ele morre na hora. E por causa desse acontecido, a Bíblia diz que Davi, temeroso, deixa na casa de um homem chamado Obed-Edom. Meus amados, por 3 meses ele deixou essa arca da aliança, por 3 meses. Nesses 3 meses, a vida de Obed-Edom não foi mais a mesma. Ou seja, a vida de Obed-Edom foi transformada em apenas 3 meses. Tudo que plantava, colhia. A sua família, a sua fazenda, as suas casas, era próspera. A sua vida foi mudada simplesmente em 3 meses, ao deixar em sua casa. Enquanto na casa de Abinadab foi quanto tempo? 20 anos. E não aconteceu nada. Aqui, meus amados, eu aprendo uma outra lição. Se você quer a presença, além de você valorizar a questão da unidade, da comunhão, você tem que saber que o tempo na igreja não significa a manifestação da presença de Deus. Você pode estar 20 anos na igreja e nada de extraordinário acontece. Da casa para a igreja, da igreja para casa. Sua vida é assim. Uma vida religiosa. Uma vida monótona, uma vida robótica. Ou seja, não tem vida de Deus. Torna uma vida religiosa sem você perceber. Você acaba cumprindo apenas rituais. E assim era na casa de Abinadab. E eu quero dizer algo para os irmãos. A sua vida pode mudar a partir de hoje, se você souber valorizar a presença de Deus. Se você valorizar a presença de Deus, se prepara que em poucos dias, poucas semanas, a sua vida não será mais a mesma. Você crê nisso? Que a sua família, a sua casa, tudo vai ser próspero quando você souber da importância à presença de Deus. E o Obed-Edom fez isso. Ele soube valorizar a presença de Deus. Em 3 meses, a sua vida pode mudar. Assim, nesse ano, falta 2 meses para terminar o ano. Tem muita coisa que Deus quer fazer com você. Tem sonhos, revelações, ministério glorioso, procurar de madrugada para orar, ou seja, coisas gostosas, extraordinárias, da parte de Deus, preparadas para você, mas estão retidas. Porque uma coisa você não soube valorizar, a presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi ficou sabendo que Obed-Edom estava sendo abençoado. E ele diz, vamos buscar a Arca da Aliança, mas da maneira certa. Ele foi certo, levou os levitas para segurar a Arca da Aliança. Não em cima de uma carroça, mas os levitas carregando, era o certo. E quando ele trouxe a Arca da Aliança para a região, sabe onde? A cidade de Davi, o Monte Sião, Jerusalém. Deixou bem no seu palácio a Arca da Aliança. E a Bíblia diz que ele construiu uma tenda. Olha só, meus amados.
Ele constrói uma tenda para proteger a arca da aliança. Porque ele sabia que se alguém tocasse, ia ser morto. Então o que ele faz? Proteger a arca. Proteger a presença. Ele coloca uma tenda. Era tão simples, meus amados, que nem deveria se chamar de tabernáculo. Tão simples que era. Porque aqui não fala, nem depois você lê em casa, 2 Crônicas 5, não fala quem foi o artesão famoso que construiu aquela tenda. Não fala. O próprio Davi colocou aquela tenda. Simples. Algo tão simples que não tinha como definir como um tabernáculo. Tão simples que era. Aqui eu aprendi outra lição. Gloriosa para a nossa vida. Para a nossa reflexão. Aqui mostra que Deus não pediu para Davi construir um tabernáculo. Ele decidiu. Eu vou colocar uma arca. E eu vou colocar uma tenda. Enquanto outros, Deus pediu. Para Moisés, Deus pediu. Para Salomão, Deus pediu, mas para Davi não foi e pediu. Ele, de maneira espontânea, decidiu construir um tabernáculo. Deus, para a sua presença, eu vou investir. Eu vou colocar a proteção para que eu não venha a perder a arca da aliança. Oh, aleluia! Eis eu espero de você. Espontaneidade. Uma coisa que Deus agrada da sua vida, algo espontâneo. Ninguém pediu, você decidiu. Isso que vai definir quem realmente você é diante de Deus. Porque é fácil você fazer quando ninguém pede. Pode me ajudar? Mas quando você faz algo voluntário, é outro nível. É algo extraordinário. Um exemplo disso, vamos entender que algo é espontâneo. Posso dar o exemplo da Kézia? Né? A Kézia, ontem, nós saímos, ela contou algo que o Renato fez, algo simples ele fez. Né? Ele foi... Acordou mais cedo que a Kézia, fez um café com leite, esqueceu na mesa com um bilhete ali bonito para ela. Ela levantou quando viu aquele café com leite, que ela gosta de tomar café de leite pela manhã. Algo espontâneo que ele fez. Ela não pediu. Ela não falou assim, vou fingir que estou dormindo, hein? Quer que você levanta cedo, quer que você levanta e faça isso. Não, foi algo espontâneo. Ela tirou foto, colocou lá no grupo da família, depois ela contou pra gente. Ela contou que o dia dela mudou para um café de leite. Algo simples. Algo que muitas vezes passa tão desapercebido. Assim também é na sua vida. Levando para algo espiritual é a mesma coisa. Quando é algo espontâneo, que algo ninguém pede, a sua vida não será mais a mesma. Pode ser nos seus relacionamentos, casamento, seu filho, o que for. Então Deus quer que você faça algo voluntário para Deus. Algo espontâneo. Oh, aleluia! E é isso que Deus quer edificar novamente. A simplicidade. Deus poderia escolher de Salomão, que era tão bonito, tão luxuoso, ouro, prata e bronze. 300 quilos de ouro, só para poder fazer a ordenança de Salomão. Mas não, eu quero a tenda de Davi, eu vou edificar, porque ali há simplicidade. E é isso que Deus quer restaurar na sua vida, simplicidade. Sabe quando você vai para o seu quarto? Quando naquele tempo você ia ler a Bíblia, aquela simplicidade. E o Senhor falava com você e as lágrimas derramavam. É isso que Deus quer restaurar. Oh, Rabasfiga e Manari. Muitas das vezes queremos fazer grandes coisas para Deus. Queremos, ganhar muitas almas para o reino de Deus. Queremos, fazer vários congressos bonitos. Não. Deus está preocupado com algo simples de você. Algo simples no seu quarto. Que você e Deus conversam. Sabe aquele tempo que você e Deus conversavam? É esse momento que Deus está procurando. É esse momento que Deus está esperando. Oh, aleluia! Deus está esperando um café com leite. Deus está esperando esse cafezinho com leite. Está esperando. Deus não vai pedir para você. Não vai vir um anjo descendo com as asas grandes. Filho, prepara um café com leite para mim, não. Deus quer ver algo voluntário de você. É essa simplicidade que surpreendeu Deus. Que não foi algo obrigado. Ele decidiu, de maneira voluntária, construir um tabernáculo para Deus. Era como se fosse uma barraca improvisada. Porque o desejo de Davi era construir o templo. Era construir algo luxuoso para Deus. Mas Deus diz, não, Davi. Você não vai construir um tabernáculo para mim. Quem vai construir é o seu filho. Porque esse demão sangue. E se for ver lá na palavra de Deus, em 2 Crônicas 5, olha só, meus amados, o que acontece. A glória de Deus começa a derramar lá na casa que foi construída. Em 2 Crônicas 5:12, afirma que os sacerdotes ministravam louvor com cânticos, ações de graças, gritos,
palmas, instrumentos de diversos tipos, expressões de júbilo, danças e saltos. Os sacerdotes e levitas se revezavam em turnos, de forma que a adoração tornasse contínua e permanente. O louvor era ininterrupto. Neste lugar havia santificação, confissão de pecados, ações de graça diante de Deus. E a Bíblia diz que a glória de Deus, como a nuvem, se manifestava. 2 Crônicas 5. A nuvem de Deus descia sobre aquela tenda simples de Davi. Ao ponto do sacerdote não conseguir entrar, de tão nuvem poderosa da glória de Deus naquele ambiente simples. Nessa simplicidade manifestava a glória de Deus. O mais interessante, meus amados, que nessa tabernáculo de Davi, ele mudou o protocolo. No tabernáculo de Moisés, era uma vez por ano. Ou seja, o acesso era restrito. Era apenas para os sacerdotes, o sacerdote entrar. Ou até mesmo os judeus entravam no pátio, ficavam lá no pátio para fazer sacrifícios. Agora não. Todos podem chegar perto da arca, perto da tenda. E não tinha acepção de pessoas, qualquer nação poderia ir. Qualquer tribo, qualquer nações. Em Salmo 63 diz, venha nações, venha adorar o Senhor, Monte Sião. Para adorar o Senhor, pode vir, todos. Venha adorar o Senhor neste lugar, porque a Ti há adoração perpétua. E é isso que eu espero de você. Ao contínuo. E Davi colocou levitas no turnos. Colocou levitas turnos, para adorar o Senhor. Interrupto. Você fica de manhã, outro fica à tarde, outro fica à noite, madrugada. Interrupto a adoração. Não posso à tarde, vem à noite. Mas eu não posso, trabalho, tenho um filho, vem de madrugada, pode vir adorar. Ou seja, é isso que eu espero também de você. Algo interrupto. Porque tem vezes, meus amados, como uma pessoa religiosa é assim. Só terça e domingo. Terça e domingo que eu abro a Bíblia na igreja. Mas eu espero de você uma busca interrupta no seu quarto, no seu trabalho, na sua empresa, onde você estiver. Deus quer algo interrupto. Onde você estiver, a presença de Deus possa estar com você. Ou seja, faça isso. Às vezes nós esperamos só na igreja para abrir a Bíblia. Deus está esperando no seu quarto. Oh, rapaz, filho e manaia. Deus está esperando você levantar no trabalho, colocar o louvor para louvar. Porque às vezes a gente espera no momento de louvor, só na igreja. Momento de adoração. Agora é o momento de adoração. Aqui tem umas mãos cantando, um fechalando as mãos. Não. Deus quer conceder para o trabalho, coloca o louvor. Meditando no louvor. É nessa maneira interrupta que eu espero de você. Não estou falando de fanatismo. Estou falando de pessoas ansiosas por Deus. Pessoas que têm sede da presença de Deus. Oh, grabasfi. Quando eu estava preparando essa mensagem, lágrimas desceram meus olhos. Porque Deus estava falando comigo. E Deus quer falar com você. Deus está esperando uma busca ininterrupta da sua parte. Algo voluntário. Sabe? Você decidir, Deus, eu vou fazer um jejum pela minha vida espiritual. Ninguém pediu. Não foi pastor, chegou até você, grande irmãos, amanhã grande jejum. Não. Você de maneira voluntária, fala para Deus, Deus, eu vou jejuar pela minha vida espiritual. Deus, na minha casa, vai ter um culto doméstico. Não tem essa na igreja, tá bom, na igreja tá ótimo. Na sua casa. Faz um culto doméstico. Deus está esperando isso. Faz você pegar um louvor, cantar com seu filho. Às vezes seu filho sabe falar mais sobre Batman, fala mais sobre o Homem-Aranha, não sabe quem é Noé, não sabe quem é Davi, não sabe quem é Sansão. Meus amados, Deus está esperando esse tempo. Que Deus quer trazer algo interrupto de busca em nossa vida. Deus está esperando esse momento de buscar a presença de Deus de maneira mais intensa. Oh, aleluia! O tabernáculo de Davi não havia protocolo, mas algo espontâneo e simplicidade de coração. Todos poderiam se aproximar sem padrão religioso. Uma adoração livre e espontânea. Olha que interessante. O tabernáculo de Davi marcou uma mudança revolucionária. Naquele sistema, separava Deus e o homem. O salmista derrubou os padrões do modelo religioso para estabelecer um modelo divino de louvor e adoração, que consistia em relacionamento com Deus. O rei Davi queria trazer o povo para perto da presença. Porque quem tinha acesso ao lugar santíssimo era só o sumo sacerdote. Agora não. Todos poderiam se aproximar da tenda. Pode vir adorar. Pode escrever poemas. Asaf, 73, escreveu ali, perto da tenda. Escreveu poemas.
assim também Deus espera de você. Escreva um poema para Deus. Escreva, eu fiz isso uma vez. As coragens, escrever um poema para Deus. Às vezes escreve um poema para tua esposa, né? Um poema de amor. Alguém, escreva para Deus. Do quanto você sente por Ele. Quanto você sente de Deus, como eu te amo. Como eu interesso por Senhor. E pode ter certeza que esse fervor, essa alegria que você está perdendo, Deus vai restaurar. Essa alegria que você está perdendo, que esse interesse que você está perdendo, Deus vai restaurar. Ou seja, o tabernáculo de Davi é um vislumbre da graça de Deus, que oferece acesso a todos que desejam se aproximar de Deus. O salmista Davi implantou em Israel um novo estilo de adoração, que removeu o padrão religioso e a divisão. Ou seja, era só judeus. Agora não, ele cortou isso. Não vai ser só judeus, vai ser todos. Todos podemos se aproximar e adorar a Deus. Ou seja, ele quebrou esse sistema. Uma tenda simples, que mudou o sistema do tabernáculo, dando um novo significado, de maneira profética, o que Deus ia fazer na nova aliança. Na nova aliança, Deus ia fazer isso. Reuniu as gerações, reuniu os povos, era só judeus que ia ser salvo, mas na nova aliança, trouxe de volta essa questão da ligação de todas as tribos, todos os povos estarem unidos. O interessante é que no reinado de Salomão, Davi morre, e no reinado de Salomão, a Bíblia diz que Salomão construa um templo. Um templo magnífico. Uma construção luxuosa, rica e especial. Porém, a Bíblia diz que foi destruída pelos babilônicos na invasão de Israel. Interessante que depois eles foram cativos, depois de 30 anos eles voltaram, através do governador Zorobabel. E ali eles edificam o tabernáculo. De maneira simples, não tinham recursos como era de Salomão, mas ali edificaram o tabernáculo para Deus adorar. E a Bíblia diz que os anos passaram, Herodes torna governador, ali rei sobre Israel, rei sobre Jerusalém. Ele reconstrói, edifica um templo luxuoso, lindo, para o povo adorar. Mas o próprio Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra, porque será derribada. E a Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu que separava entre o Santíssimo Lugar e o Lugar Santo foi separado. Agora todos poderão ter acesso à presença de Deus. Agora, meus amados, a presença não fica mais estrita, camuflada em um tabernáculo. Agora a presença de Deus habita em mim e em você. Você pode glorificar Deus por isso? Olha que honra, que privilégio você habitar a presença de Deus em você. Você agora é o santuário de Deus, o tabernáculo. A morada, o Deus Altíssimo habita em você. Quem diz isso é a palavra de Deus. Olha só que o Paulo escreve. 1 Coríntios 3,16. Vós não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pois vós sois santuário de Deus, ao qual é sagrado. Ou seja, a sua vida, a sua boca, os seus olhos, o seu ouvido é sagrado. Então, tome cuidado. Se é sagrado, você tem que tomar cuidado. A sua boca falou um palavrão sem querer, um nervosismo em casa, ou no trânsito, falando um palavrão, peça perdão a Deus. Deus me perdoa, porque você tem consciência que a sua boca é algo sagrado. Agora, quando a pessoa não tem um temor de Deus, fala palavrão, falei mesmo, não aí. Não pede perdão a Deus, como fosse algo natural. Mas hoje, Deus quer consagrar tua boca para Deus também. Deus quer também consagrar, sabe o quê? Os teus olhos, porque os teus olhos também é sagrado. Quando você vê algo no TikTok, algum, Facebook, alguma mensagem, algum texto, algum até mesmo, algum vídeo em você, no sexual, você olhou até o final, peça perdão a Deus. Peça perdão, porque teus olhos é sagrado. É sagrado. É isso quando a pessoa reconhece que carrega a presença de Deus. Quando você não entende isso, para você é natural. Mas hoje, Deus está restaurando o teu tabernáculo. Deus está restaurando a sua vida hoje. O teu santuário está sendo restaurado hoje. E Deus espera santidade. Porque é algo santo. E essa casa que é a habitação do Espírito Santo de Deus, a qual Paulo diz, vós sois o santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vocês.
E o mais incrível, meus amados, que o Evangelho começou a ser pregado. A palavra de Deus começou a ser anunciada. Pessoas começaram a se converter, os gentios começaram a se entregar a Jesus, de maneira extraordinária. Batismo, milagres. Porém, os judeus, a Bíblia diz que os judeus estavam mais preocupados com a tradição do que com a conversão. Falaram assim, peraí, tem muitos gentios, muitos gregos aceitando Jesus. Tem que aceitar a nossa lei, a lei judaica. Tem que se circuncidar, tem que cumprir os rituais. Tem que cumprir ali os rituais para poder participar, aceitar e receber a salvação. Em Atos 15, a Bíblia diz que houve um concílio em Jerusalém. Estavam todos os apóstolos. Estava Paulo, Barnabé, Pedro, todos estavam lá. Para resolver essa questão. Mostrar que realmente a graça que é o importante. Não é mais a lei. A lei foi eliminada, agora é a graça. Aí Tiago se levanta. Olha só que coisa linda. Tiago, Atos 15, verso 16. Aí Tiago se levanta e cita Amós 9, verso 11. Ele diz, hoje se cumpre a profecia. Aleluia. Que Deus irá restaurar o tabernáculo de Davi. E a unificar os gentios. Um só povo, uma só nação. Ou seja, essa divisão não vai ter mais. Assim também será em nossa vida. No momento que haverá comunhão, unidade, haverá restauração. E hoje se cumpre essa profecia. Assim também há hoje. Deus está restaurando a sua vida. Quando houver unidade. Havia uma divisão. E esse concílio continuou outros concílios. Porque realmente o povo judeu não aceitava. E assim também na sua vida. Enquanto houver divisão, seja no seu casamento, seja nos seus filhos, pode ter certeza, a manifestação de Deus, da restauração desse tabernáculo, vai continuar parada. Vai ser apenas uma arca na sua casa. Apenas um monumento. Mas hoje Deus não quer isso. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Em João 4, 23 diz isso. No entanto, está chegando a hora que de fato chegou. Olha só. Está no presente, que de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Ou seja, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Deus não está à procura de pessoas religiosas, pessoas que cumprem rituais. Deus está aqui com uma lista, olhando quem está vindo aos cultos. Terça, quinta, opa, ele vem. Vou dar um tiquinho aqui que ele vem no culto, ó. Terça-feira está vindo? Não. Deus não está à procura dessas pessoas. Deus está à procura de adoradores. Que adorem em espírito e em verdade. Que a verdade na sua adoração. Que a sinceridade nas suas palavras. Que quando você vir na presença de Deus, seja algo genuíno, algo sincero. Porque Deus não procura a perfeição. Todos nós falhamos. Eu, você falhamos. Mas tem uma coisa que Deus espera: sinceridade. A sinceridade que vai ser o diferencial na presença de Deus. Davi pecou, adulterou, matou Urias. Mas tinha uma coisa nele: a sinceridade. Contra ti pequei. Mas não tire de mim teu Santo Espírito. Ou seja, ele entendia a importância da presença de Deus. E é isso que Deus espera de você. Que você busque a presença de Deus. Ou seja, o próprio Deus está esperando que construa o tabernáculo para ele habitar com a mesma alegria, com a mesma simplicidade, intimidade no início da sua conversão. Ou seja, eu vou edificar, restaurar o tabernáculo de Davi. Ou seja, eu vou lá no início, lá no começo, eu vou trazer de início aquilo que era antes. Naquela simplicidade, no início da sua conversão, Deus vai querer restaurar. E Deus está com saudade desse início. Deus está com saudade. Deus não vai pedir para você. Ele vai esperar você fazer. Tomar uma iniciativa. E preparar um café para ele. Um cafezinho com leite para ele. Está esperando. Está ali, ó, só ali, deitado na cama, só esperando. Ele não vai falar. Porque se ele falar, fica chato. Fica sem graça. Então ele vai esperar a sua atitude de buscar a Deus. De todo o coração. Ele vai esperar a sua espontaneidade. Em querer jejuar. Em querer ir para o seu quarto, ler a Bíblia. Em querer ter um período com Ele. Em querer ter um período de buscar e querer evangelizar. Quando sentir no coração, eu falo de Jesus para a pessoa. Não, meu amado, você já fala.
Uns 2 semanas atrás, 3 meses atrás, eu fui pegar um Uber, dentro do carro, meu carro tinha quebrado, dentro do carro, conversei com ele ali, puxando assunto, bate vem, bate vai, entrei na palavra, ou fui indo para a igreja, tá indo para a igreja? Aí comecei a entrar na palavra, e do nada, meus amados, o Uber dirigindo, ele começou a extrair as suas angústias, o porquê parou de ir para a igreja. Ele começou a falar para dentro, a alma dele, ele começou a falar assim, Esdras, eu parei de pegar por causa disso, e ali comecei a ministrar o coração dele. As feridas começaram a sair para fora. Simplesmente quando eu falei de Jesus. E às vezes, meus amados, Deus quer usar a sua vida, nessa espontaneidade de falar de Deus. Não esperar o momento certo, quando eu sentir no coração, eu falo de Jesus para alguém. Não. Essas maneiras espontâneas de pregar o Evangelho, essa maneira espontânea de falar de Jesus para o seu trabalho, na sua escola, no serviço que for. A pessoa saber que você existe. Que você é o tabernáculo, você carrega a presença de Deus em sua vida. Oh, aleluia! Aleluia! Salmo 63. Eu acho lindo esse salmo. É um salmo de pessoa apaixonada. Esse salmo ele escreve bem na frente do tabernáculo. Ele escreve assim, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quando quero contemplar Teu santuário, avistar o Teu poder e a Tua glória. Ao levantar, acordar, eu quero lembrar de Ti. Ao levantar, eu quero pensar no Senhor. Ou seja, uma pessoa apaixonada. Ao levantar, eu quero pensar no Senhor. Ao dormir, eu quero pensar no Senhor. Às vezes você vai para a cama, a primeira coisa que você vai lembrar, o que eu vou fazer amanhã? Né? Quando você deita na cama, meu Deus, amanhã tem que fazer isso, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo, reunião aquilo. Meu amado, seja com Davi, ao deitar, eu vou pensar no Senhor. Ao levantar, eu vou pensar no Senhor. Eu vou andar, ir para o trabalho, eu vou pensar no Senhor. Essa paixão com uma pessoa apaixonada. Quando uma pessoa apaixonada é assim, né? Uma pessoa apaixonada, ela dorme pensando na pessoa, ou seja, é algo tão forte que ela quer compartilhar no Facebook, ela quer passar para as pessoas, no WhatsApp, mostrar no Instagram, olha só, essa pessoa que eu amo, é isso que Deus quer de você. Às vezes no seu Instagram só tem anúncio, mas tem um momento no seu Instagram usar a palavra de Deus, para pregar, evangelizar, colocar um salmo, um versículo, mas ninguém curte. Quando coloca uma fotinho legal, tu não curte, coloca um versículo, quem curte, então não vale a pena. Não, amado, tem alguém ali ouvindo a palavra de Deus. Tem alguém ali ouvindo a palavra de Deus. Então, anuncia. E você vai ver o que Deus irá fazer em sua vida. Essa paixão que Deus quer restaurar. Essa paixão que Deus tem saudade. Interessante, meus amados, que agora algo glorioso acontece. Algo fantástico. Que é o resultado quando esse tabernáculo é restaurado. Quando esse tabernáculo é restaurado, olha só o que vai acontecer na sua vida. Está aqui em Amós 9, verso 11. Olha só, verso 12. Para que possuam o restante de dom, ou seja, conquista. Para quê? Olha só, aqui falou o resultado. Ao levantar as suas ruínas, edificarei o tabernáculo de Davi. Para quê? Possuam restante de dom, ou seja, Edom era o inimigo de Israel. Vocês vão conquistar. Vocês se tornarão fortes outra vez. E mais, continua o texto aqui. E todos os gentios, aqui fala da nova aliança, ou seja, algo profético da nova aliança. E todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que fiz essas coisas. Eis que vem dias do Senhor, em que ele lavra, alcançará o que cega, e o que pisa as suas uvas se lança somente. Ou seja, tempo de colheita. Eu poderia pregar aqui para os irmãos, vamos pregar. Não adianta nada se o seu tabernáculo não foi edificado. E hoje Deus quer restaurar, edificar a simplicidade do teu tabernáculo. Voltar a essa espontaneidade de busca, esse interesse, esse anseio de Davi tinha pela presença de Deus. E mais, continua aqui. Ao pisar das uvas que lança semente, e os montes destilarão os mostos, em outras traduções, e as uvas gotejarão e fluirão sobre os montes. Vinho fala de alegria. Olha só, se você buscar a Deus, edificar esse tabernáculo que está precisando ser restaurado, haverá alegria, fluirá na sua vida. Alegria que faltou, Deus vai restaurar. Deus vai edificar essa alegria que você perdeu. Essa alegria que você não tem mais, Deus vai restaurar. Mas Deus espera primeiro
edifica o teu tabernáculo. E o interessante, para finalizar, olha só, quando a tenda de Davi é restaurada, algo glorioso acontece. Acontecimento fora do comum virá para todo aquele que decide restaurar o seu tabernáculo. As nações de Israel tornará forte outra vez. As nações inimigas serão conquistadas. Uma colheita sobrenatural e abundante acontecerá. Um vinho novo será derramado e muitos voltarão do exílio. Haverá tempo de estabilidade e crescimento como nunca antes houve. Assim como nos dias do reinado de Davi, a qual nunca se conquistou tanto, foi na época de Davi. Davi conquistou fortalezas, conquistou territórios que nunca houve antes. Ou seja, quando decidiu colocar a Arca da Aliança bem no centro de Israel, que era Jerusalém. Quando você colocar a prioridade da presença de Deus na sua vida, pode ter certeza, haverá tempo de conquista. Haverá tempo de colheita. Quem quer receber colheita de Deus aqui? Vocês irão colher, vocês irão produzir. Mas Deus espera que você tome uma postura agora, de querer restaurar esse tabernáculo que está derribado. Eu queria que os irmãos, pensando pastor, ficar em pé, que eu quero orar por vocês. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E hoje, porém, chega dessa vida religiosa. Chega dessa vida medíocre. Chega dessa vida monótona, robótica. Chega. Será que você pode ouvir o grito de Deus? Será que você pode ouvir o grito do Senhor bradando no seu coração? Chega! Em nome de Jesus, chega! Chega! Alguns vão para casa, vão ligar a televisão, ligar o Fantástico, vão dormir, vão ver a mensagem, lembrei a mensagem sobre a moça. Mas tenho certeza, algumas pessoas aqui será diferente. Pode chegar em casa, pode dobrar o joelho. O Espírito de Deus vai ministrar no seu coração de maneira como você nunca ouve na sua vida. Quando você valorizar a presença de Deus. E hoje, encerra. Chegou o tempo de conquista. Chegou o tempo de viver essa vida robótica, essa vida religiosa, para ver um novo tempo de Deus. Eu queria orar por você. Orar pela sua vida. Para que Deus venha restaurar esse tabernáculo. A Bíblia diz, para encerrar, Salmo 51, verso 16: Deus não se deleita em sacrifícios, nem te compraz com ofendas, pois se assim fosse, eu ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Senhor eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Aquilo que Deus quer de você, apenas quebrantamento. Não é o seu sacrifício, não é você fazer algo para Deus, querer ajudar, fazer, mover, não. É o coração quebrantado na presença de Deus. Amém? Feche seus olhos, oremos. Eterno Pai, grande Deus, aqui estamos na tua presença para lhe pedir, Espírito Santo de Deus, nos ajude a restaurar esse tabernáculo que está derribada, que está caída. Venha restaurar de maneira poderosa na vida de teus filhos. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, faça algo glorioso, algo poderoso, como nunca houve nesses tempos, de avivamento, de restauração, de renovo na vida de teus filhos. Oh Espírito Santo de Deus, estão aqui em coração quebrantado, contrito, pronto para receber a tua presença, porque somos o seu santuário, a tua morada, a tua habitação. Eu te peço em nome de Jesus, venha restaurar com a tua presença de maneira poderosa. Eu te peço e assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Amém, igreja? Amém. Foi aqui que o Senhor colocou no coração. Então guarde essa palavra, com certeza que o Espírito Santo melhora o coração dos irmãos, amém? Assim eu quero agradecer pela confiança ao pastor, né?